Tudo bem? Começando mais uma live do Conde. Vamos chegando. Saudações a todos vocês. Bora, né? Vou ler alguma coisa para vocês hoje aqui, para falar do ano legislativo, a eleição que está acontecendo agora. Saudações, caras pálidas. Caras pálidas. Eu vou contar de onde eu tirei essa história de cara pálida para vocês. Hoje é um dia para a gente relembrar algumas estruturas da live do Conde, fazer um pouco de metalinguagem. O som tá alto, eu sei. Eu vou baixar um pouquinho. Espero que a transmissão pelo Facebook fique estável. Mas já adianto para vocês que, se der algum problema, corram para o YouTube. Vocês que estão no Facebook, por favor, compartilhem a live. Inscrevam-se, curtam a live, enfim. Vocês que estão no YouTube, inscrevam-se no canal do Conde. Curtam também a live, me mandem coraçõezinhos. E a gente vai começar, então, a falar sobre um pouco de política. E eu quero começar falando para vocês de um sentido de política que é muito mais amplo, né? Nós estamos... Hoje eu tive, como eu venho dizendo para vocês, eu tenho feito bastante entrevistas no meu canal, entrevistas que vão também para a TV 247, e eu quero dizer que, assim, é um aprendizado maravilhoso. Todo mundo deveria fazer isso, né? Todo mundo deveria entrevistar alguém, assim, de vez em quando, porque é um exercício. Você faz um exercício cognitivo, um exercício de alteridade, se colocar no lugar do outro, é extremamente virtuoso. É um processo que enriquece demais, né? Então, eu quero levar isso às últimas consequências. E estou começando a fazer isso, humildemente, que é conversar com as pessoas. Também gosto de conversar. Não é só a ideia da entrevista, a ideia, sobretudo essa ideia que eu tento trazer aqui para vocês, já vou dizendo de cara, quer dizer, todos vocês que assistem a live do Conde pelo YouTube, pelo Facebook, todos vocês são entrevistáveis a todo momento, todos nós somos assim. Eu acho que esse é o grande ciclo virtuoso que a gente pode estar colocando no momento. Quer dizer, as pessoas, os trabalhadores, enfim, todos os segmentos, não precisa ser uma pessoa destacada, uma pessoa famosa, não faz sentido, na verdade, isso. Para mim, o exercício da entrevista, o exercício da conversa, ele tem de ser amplo e generalizado. Eu me lembro de um programa, digredindo, né? Lembro de um programa do Glauber Rocha, fazia na TV Cultura nos anos 70. Era muito interessante porque é um programa que, evidentemente, eu não assisti quando passava naquele momento na TV pública, e depois eu fui ver em reprises, né? E é um programa, era interessante porque ele saía na rua, falava com os caras do povo, que é uma coisa que eu quero fazer também, mas por enquanto eu vou fazer os hangouts, né? Isso é muito legal, conhecer as pessoas que não são conhecidas, as pessoas comuns, são as mais apaixonantes, na verdade. Esse é o grande elemento, acho que do nosso debate, da restauração de um país, né? As pessoas do dia a dia, as pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, todos nós somos pessoas comuns, mas vocês entendem o que eu estou falando, quer dizer, sair daquele script da entrevista com celebridade ou com uma pessoa muito importante. Também, todas valem, mas eu acho que as pessoas que anonimamente trabalham, constroem os seus sonhos, a sua vida, a sua utopia, têm de ser ouvidas. É a melhor sensação que nós temos. Então, quero dizer que eu estou nessa vibe. E eu estou feliz e estou contente, sobretudo porque hoje eu conversei com o meu querido Rogério Skylab. Ele não é um desconhecido, evidentemente. Rogério Skylab é um dos maiores compositores brasileiros. E é um grande intelectual, e o cara não é fácil assim, acompanhar o pensamento dele. Ele realmente é um cara muito, muito inteligente, muito interessante, e a gente conversou sobre isso.
E eu acho que esse papo mais solto que a gente teve, que vai soltando, a gente vai soltando um pouco aquelas amarras jornalísticas muito bem comportadinhas para a gente poder produzir, né, uma novidade discursiva, para a gente poder avançar. E a gente falou tanta coisa, então eu quero convidar vocês, porque hoje essa entrevista com o Rogério Skylab não é uma entrevista, porque nós brincamos assim, fala, isso aqui é uma desentrevista. É uma desentrevista, porque não tem esse negócio de pergunta-resposta. É uma interação, né? É uma interlocução vertiginosa, né? Com muitos insights, muitas referências. O papo rola solto, espontâneo, é isso que faz a gente poder produzir ideias, sentidos, discursos, sonhos, né? E rolou esse papo com o Skylab. Ele está no meu cardápio, no meu canal no YouTube, o canal Gustavo Conde, mas ele vai também ao vivo pela TV 247. Ao vivo não, desculpa, vai ser um reprise pela TV 247, hoje, às 10 da noite, né? 10 da noite, grande estreia do papo com o Skylab, Conde Skylab, no 247. No fim de semana, talvez tem gente que viu a entrevista do Skylab ficou apaixonada, super legal, né? Super bacana realmente conversar com o cara, a gente sai leve, a gente sai... Eu tô assim, a vida é boa, a vida é interessante nesse sentido, a gente trabalha muito, mas a gente tem o retorno, que é um retorno cognitivo, humano, né? Você conversar com uma pessoa, você tem um retorno de humanidade. E provavelmente também uma entrevista que foi muito, muito comentada, a que eu fiz com o psicanalista Luciano Elia, e eu vou tentar agendar para a gente reprisar também no final de semana, se não na TV 247, eu repriso no próprio canal do Conde. Tudo bem? Vamos começar a falar da ceninha. É uma coisa interessante, então eu ia falar do sentido, posso falar do sentido amplo de política para vocês? Vocês estão curtindo? Vocês estão curtindo esse movimento? Vou botar a musiquinha. Água! A Damares Alves é uma coisa de louco, né? A Damares Alves, faz o favor. Realmente a nossa experiência empírica, humana, desumana, nesse momento com um governo, né, tenebroso como esse do Bolsonaro, é uma coisa impressionante. Quer dizer, eu até anotei aqui o que um jornalista do 247 falou, né? O que ele fala dela? Eu vou pegar porque ministra evangélica, sequestradora e direitopata, né? E fraudadora também de diploma, né? Porque ela falou que tinha mestrado não sei no quê e também especialização não sei na onde, e o diploma foi concedido por Deus, né? Humilde ela, não foi Deus quem me deu, né? Isso é bíblico. Ela falou, esse diploma é bíblico. Gente, sinceramente, tá todo mundo ainda anestesiado, mas podem ter certeza, tá? Essa imprensa tradicional, esses caras, Ricardo Noblat, Mônica Bergamo, os jornalistas que a gente ainda tem assim um resquício de respeito, né? Que a gente sabe que eles trabalham pressionados, né? Jornalistas trabalham pressionados. Não é porque eles são os caras filhos da puta, vamos dizer assim, com todo respeito. É porque eles são pressionados pelos chefes, pela chefia, pelo editor, pelo editor-chefe, né? É o Ali Camel na Globo, os Marinho, né, que mandam no Ali Camel, o Ali Camel manda em todo mundo, e aí você produz jornalismo meia boca, vagabundo, que eles fazem, e aí é por isso que eu vibro também quando a Globo briga com o Bolsonaro, porque aí é briga de criminoso. Então, assim, eu quero mais que eles se matem mesmo. Aí você tem a Folha de São Paulo, você tem o Jânio de Freitas, um cara que a gente respeita, você tem alguns jornalistas articulistas ali, que de vez em quando escrevem algumas coisas que fazem sentido, mas, na verdade, o chão da fábrica do jornalismo, pessoal, é pressionado, eles produzem as matérias deles lá sobre a crime catástrofe, tem uma certa seleção lexical para não comprometer o poder sempre, isso acontece no jornalismo de maneira espontânea. É uma coisa impressionante. Eles escolhem o discurso justamente para não comprometer o poder, para não comprometer as pessoas que estão conectadas, estão associadas, têm o rabo preso com o mercado financeiro, tem o rabo preso com a publicidade oficial, com a publicidade privada.
das mídias, dos veículos de comunicação, e é por isso que o PT sempre foi, e a esquerda, mas sobretudo o PT, que o PT é a esquerda que vence. Esse que é o ponto, né? Esse que é o detalhe no Brasil, assim, que enlouquece jornalistas, enfim, esse grupo de poder, a elite brasileira, porque o PT é a esquerda, mas é uma esquerda que vence. Então, isso enlouquece as pessoas. E aí você realmente tem essa campanha, que foi uma campanha sistemática da Folha, do Estadão, do Globo, contra o PT durante a vida toda, né? Durante a vida toda. Só que não deu certo porque tinha o Lula, tinha um partido muito vibrante, com muito vigor, tem um partido com muito vigor, muito importante, e agora nós estamos feridos porque o Lula está preso. E isso tem um impacto muito grande. De qualquer maneira, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse vigor do PT de ganhar a eleição e furar o sistema corrupto, secular, colonial, brasileiro, escravocrata, patrimonialista, fura o sistema e aí ele se torna inimigo do sistema, inimigo do jornalismo que é produzido. Quer dizer, o PT nunca ninguém vai proteger o PT no jornalismo. Pensa nisso para você ver. Pensa. Nunca um veículo de comunicação desses familiares, enfim, que nós conhecemos, que são os três, que é o monopólio brasileiro, como é que a gente poderia chamar? Quase cartelização da informação no Brasil, porque eles formam um cartel, né? Globo, Estadão, Folha, né? Veja, né? É um cartel, né? De informação. Isto é, época, né? Tudo mesmo grupinho, tudo obedece à mesma voz. Esse é o problema. Quer dizer, época, valor. Estadão não. Estadão oficialmente, enfim, tem lá a sua. Mas época, valor, Globo, Rede Globo, quer dizer, é discurso unívoco, único, homogêneo, né? Nunca vão defender o PT. Por quê? Porque o PT, e eu já disse isso aqui em outros momentos, assim, quando o PT foi governo, era como se ele fosse oposição, porque ele estava em oposição ao sistema. Já defendi essa tese aqui, ainda não escrevi um artigo técnico sobre isso, porque me falta tempo nesse momento, energia, mas prometo que esse fim de semana, por exemplo, muita entrevista, aí a gente reduz um pouco a produção escrita. Eu fico chateado com isso também, porque eu produzia muita mais coisa escrita. Tudo bem. Então, esse sistema, o PT sempre está contra o sistema, nunca fez parte do sistema, o sistema financeiro, a engrenagem, como é que o Padilha chamava, que naquela série vagabunda que ele fez para a Netflix, mentirosa, né? Criminosa, aquela série que ele fez para a Netflix, que ninguém assistiu porque era uma merda aquela série, todo mundo falou isso, né? Eu não assisti porque também não tinha Netflix, tá ligando para essa merda, bunda rachada aí do Zé Padilha. Mas ele usa a engrenagem, não sei se ele falou engrenagem que ele falou? Engrenagem que ele falou? Não sei. O mecanismo, né? O PT nunca fez parte desse mecanismo. Esse mecanismo é da direita. Esse mecanismo é do mercado financeiro, que sai em alguns momentos, né, muito pontuais, mas a presença do Lula sempre foi de repelir qualquer identificação, tanto que a vida dele, pessoal, repele essa identificação com a elite. O Lula continua sendo do povo. Ele é um cara do povo. É o cara que é humilde, né? Conquistou tudo que ele conquistou. E para conquistar tudo que ele conquistou, você não precisa ser um intelectual babão, que nem o Fernando Henrique Cardoso, não precisa ser um político todo impregnado de celebrismo, fama, coronelismo atávico, histórico. Não! Você pode ser, o Lula mostrou, você pode ser um cara simples e arrebentar e mandar em todo mundo de maneira democrática. Parece paradoxal dizer isso, mas você precisa pilotar o país, você precisa com a sua, e o Lula fez isso muito bem, né? Com a sua verve, com a sua empolgação, com a sua vibração, contagiar com a sua escuta. A escuta, acho que a maior qualidade do Lula justamente é a escuta que ele tem. Ele escuta as pessoas que estão em torno dele, sabe fazer a triagem, a seleção e aglutinar e organizar todas essas propostas e concepções de país o tempo todo, as mais díspares possíveis, inclusive dentro do PT, que é o partido mais democrático do Brasil, até porque ele tem 9 tendências dentro dele. Então, digressão inicial feita só para dizer para vocês que a política é muito maior do que os clichês, e foi isso que o Skylab me falou hoje.
é muito iluminadora a conversa com o Skylab, porque ele está fora da caixa, isso que é importante, né? E algumas pessoas estranharam, falou, pô, vocês não estão falando de política, cara, a gente não está falando das palavras de ordem da política. Falar de política não é só falar de político, esse é o ponto. Política a gente faz o tempo todo. Política a gente faz quando a gente enuncia, basicamente. Então, por isso que negar a política é negar a própria existência. Por isso que quando alguém fala assim, não, política é tudo safado, isso o Skylab falou hoje, né? Política é tudo safado, é tudo não presta, não sei o quê. O cara ele é um suicida. Ele está dizendo que ele mesmo não presta, indiretamente, inconscientemente e transversalmente, né? É o sujeito estilhaçado ali, ao vivo e a cores na sua frente. Por isso que é constrangedor, e às vezes você dá as costas e não conversa mais com o cara, com uma pessoa, com o interlocutor, né? Interlocutor, ou qualquer um deles, que possa entrar nessa lógica suicida de negar a si próprio o tempo todo. Então, você vai fazer o que com essa pessoa? Você vai mandar ela para o analista. Fala assim, faz um favor a mim, meu querido, vai tomar um Rivotril, vai para o analista, se tratar, né? Vai sofrer um pouco na vida, vai ser gosto na vida, para você aprender alguma coisa nesse mundo de Deus, porque senão não vai dar nem para começar a conversar com você. A gente chegou nesse ponto, né? A gente chegou nesse ponto de proscrever parente, né? Proscrever velhos amigos, entre aspas, porque pessoas que nutriam o ódio muito grande nos seus intestinos, que só conseguiam enunciar as mesmas merdas de sempre, de dizer Lula na cadeia, ou então Lula ladrão, não conseguir articular mais nada com nada e ficar do lado de um segmento absolutamente violento, fascista, que é o segmento do bolsonarismo, ou incompetente, também criminoso, e que levou muito, produziu muito atraso no Brasil, que é o PSDB do tucanismo. Então, eu queria começar assim, então política é muito mais. Política não são só os clichês, as palavras de ordem. Nós precisamos mudar a linguagem. Nós precisamos ser... Eu conversei com o Skylab que era o seguinte, chega de lambeção. Porque você fica lambendo a ferida, e ele falou, tem umas viúvas do Lula que dá nos nervos, a pessoa fica sofrendo, ele tá preso, aí chora, e aí, sabe, e fica chorando em rede social, em todo lugar. Isso é muito contraproducente. Você tem que resistir, você tem que ir para cima, tá certo? O próprio Lula é um cara altamente de uma dignidade infinita, que não aceitou esse arranjo de empurra do Poder Judiciário podre brasileiro, que permitiu que ele pudesse sair para o enterro do irmão, depois que o irmão já tinha sido enterrado. Quer dizer, uma vergonha. Essa ferida vai ficar. Essa ferida fica muito... A vida é política, Silvinense dizendo aqui. Essa ferida está exposta. Eu acho que eles erraram de uma maneira bastante grotesca nesse momento, nessa perseguição ao Lula. Erraram desde o início, mas esse episódio do impedimento mascarado do Lula enterrar o irmão Vavá, isso dói mais, isso chega mais na população que, eventualmente, porventura, ainda não esteja de posse da compreensão concreta de que o Lula é um perseguido político, o maior de todos da história, né? Do Brasil, porque tem gente que ainda acha que o Lula merece, que ele é ladrão, que ele está preso e tudo mais. É uma coisa ridícula. O meu querido amigo psicanalista também, Luciano Elia, disse assim, todo mundo sabe que o Lula não roubou nada. Não tem essa história. O Lula não tem conta no exterior, não tem patrimônio espalhado pelo Brasil, que nem o Aécio, que nem o Serra, que nem o Alckmin, que nem o Dória, que nem todos esses caras. Ele é diferente. Não tem. Patrimônio do Lula é contadinho lá desde sempre. Desde sempre. Eles criaram todo esse clima de perseguição ao Lula porque o Lula é o cara perigoso que consegue subverter a lógica do sistema, do mecanismo da engrenagem desse sistema secular brasileiro que visa perpetuar sistemas de poder, perpetuar esse arranjo do mercado financeiro, excluir o povo, né, tirar o povo do horizonte. E justamente, quer dizer, quem está preso lá não é o Lula, basicamente, nem metaforicamente, é o povo brasileiro inteiro. Está sendo penalizado e está sendo simbolicamente pisoteado e rebaixado, como se o povo brasileiro, humilde trabalhador, não pudesse receber o respeito de sermos, todos nós, que também somos trabalhadores e povo,
cidadãos, né, democratas e gente que está comprometida com a história brasileira, de conseguir construir, continuar construindo o país. Então, política, gente, é muito mais do que palavras de ordem. Eu quero dizer o que é política um pouco mais para vocês, então. É a arte, é discutir literatura, é discutir a canção, é você digredir, é você sair um pouco dessa casinha Senado, Câmara, Bolsonaro, o próprio Lula. É que o Lula transcende demais, né? Mas você sai para voltar depois. Esse é o ponto, a linguagem exige isso. O mundo do discurso exige que você ganhe soberania e busque substância para a sua vida, substância espiritual para a sua vida, em outros nichos que não apenas e tão somente no nicho do embate político consagrado. A luta política, o embate. Veja, eu estou querendo ampliar a compreensão de política. Então, tudo que nós fazemos é político. Se a gente, enfim, se a gente conversa sobre arte, se a gente conversa sobre cinema, se a gente fala sobre meio ambiente, se a gente fala sobre sociologia, sobre qualquer tema, sobre linguagem, nós estamos produzindo política, porque política transcende esse sentido que foi vulgarizado e criminalizado. Então, nós precisamos recuperar também essa amplitude do sentido político. Para quê? Para recalibrar o sentido tradicional de política também, porque as palavras, vocês sabem, elas têm vários sentidos, têm várias dimensões. Está todo mundo me acompanhando aqui? Tudo bem? Posso continuar nessa tocada? Daqui a pouco eu vou pegar temas específicos, né? Várias dimensões. Então, você tem a política hardcore, né? Que talvez seja essa que eu trago muito sistematicamente para vocês, que é comentado sobre o bolsonarismo, que é comentar sobre o Lula, o PT, a Glaze, né? Essa é a política que todos nós entendemos, é a política que se espraia, se espalha pelo noticiário tradicional, pelo noticiário progressista também. Agora, nós não podemos ficar circunscritos a esse tipo de discurso. Nós temos que ampliar, justamente para ganhar mais espaço junto na sociedade. Então, como é que a gente amplia isso, queridos? Com música, com arte, com literatura, com assuntos sobre linguagem, com meio ambiente, com questões que extrapolem, porque, na verdade, vocês percebem, o bolsonarismo ele tá confuso nesse momento, está numa crise muito grande nesse momento, porque justamente ele não compreende o que é a política. Ele nega todo e qualquer tipo de política. Então, a política está implicado você ter uma compreensão da história, da educação, dos povos soberanos indígenas, das minorias, das comunidades, por exemplo, LGBT, mulheres, negros. Você exige que você tenha proficiência nesses conceitos que não são muito, quer dizer, são conceitos mais novos e que exigem um lastro um pouco maior intelectual, né? Você não vai poder compreender a questão LGBT se você ficar associado a valores do passado recente, quer dizer, de 20 anos atrás, você já não entende mais nada, né? O mundo mudou muito rapidamente. Então, a gente também, para poder sair desse encurralamento, desse beco sem saída, que é o bolsonarismo, que inclusive simplifica mais ainda a política tal qual nós já fazemos um simulacro dela no noticiário da imprensa tradicional, reduz ainda mais essa compreensão de política, e aí é a aniquilação total do sujeito do debate. Tudo bem? E aí, qual que é a proposta? Bom, a proposta é amplificar isso. Então, a conversa que eu tenho com o psicanalista, a conversa que eu tenho com o Skylab é profundamente política. São profundamente políticas. A gente não pode ficar naquela sofrência. Então, eu estava dizendo da lambeção, né? A gente que se lambe a ferida demais. Nós sofremos feridas incríveis recentemente. Golpe, enfim, misoginia, violência, machismo, enfim, a violência política nas ruas e essa derrota que foi do Haddad, que ele perdeu em pé, como disse o Zé Dirceu, mas de qualquer maneira foi uma derrota que foi difícil para a gente, para o segmento civilizado progressista brasileiro, porque foi uma derrota suja, né? Foi uma vitória suja do bolsonarismo, com fraudes
e com protocolos e mecanismos, esse sim, fora do horizonte democrático, né? Você produzir mentira sem parar e se eleger dessa maneira, inclusive com um discurso ainda violento por trás, é uma coisa suja, uma coisa medonha, criminosa, e que nós não temos condições, pelo que eu estou vendo nesse momento, de apurar devidamente. Nós vamos ter que tomar uma atitude mais forte, atitude política de escala, de massa, nas ruas. Não tem mais jeito. Nós chegamos, e ontem foi a minha inflexão, nós chegamos no momento que agora não tem mais instituição. Você pode dizer assim, não, já faz tempo que nós estamos assim, mas são gradações, tá? São gradações, e eu acho que agora é a hora de realmente fazer essa curva, a curva de retomar o protagonismo público das questões do destino, do teu destino como sujeito, como ser humano, na sequência da tua história. Porque nós não temos para onde ir, queridos. Não resolve a situação saindo do Brasil. 200 milhões de pessoas não podem sair do Brasil. Né? Nós não podemos deixar o Brasil com esses bandidos. Nós temos que recuperar o Brasil. O Brasil está sequestrado. Né? Bom, eu vou avançar, vou falar de Moro, vou falar de outras coisas. Então, eu queria propor que nós saíssemos um pouco, nesse momento, da compreensão muito simplória, simplista de política. Política é imensa. Política é a condição de existência que todos nós temos. Basta de criminalização de política. Nós não podemos mais cair nessa conversa. Basta, nunca mais, nunca mais. Então, nossos filhos, as crianças, todos, nós temos de... Né, e eles têm muito mais sensibilidade para isso do que nós mesmos, que as gerações mais velhas, que já estão, num certo sentido, atrofiadas. Então, eu queria dar esse primeiro recado, eu ia falar da lambeção, acabei não falando, mas assim, fica lambendo a ferida. Aí, o Alexandre Garcia, alguns jornalistas pelegos, né, vivandeiras, né, as vivandeiras da ditadura militar, ficam lambendo botas, a direita lambe bota e a esquerda lambe ferida. Aí fica uma lambeção total. A gente não pode mais ficar na lambeção, a gente tem que ir para a penetração. Trompetismo democracia. É isso. Nós temos que parar, né? Chega de preliminares. Chega. Vamos fazer a metáfora, então, sexual da questão política, né? Chega de preliminares. Vamos com tudo para cima agora. Agora eu quero mais, né? E eu acho que o momento de querer mais é justamente esse, que é o eixo temático, é o eixo que eu propus para essa live de hoje, que é o seguinte: o ano legislativo começou. A eleição está rolando. Se pá, já deve ter até algum resultado aqui. Deixa eu ver como é que está a transmissão da live no YouTube. Saudações a todos vocês. Tururu, Marli Arlieiros, Cristina Pontes. Tá na hora da aguinha, Conde, a garganta tá seca. Vou tomar uma aguinha aqui. Obrigado, Cristina Pontes. O que falta para tomarmos as ruas? Caio Peixoto. Olha, se depender de mim, nada, né? E acho que nós temos que começar a pensar assim. Currais novos. Desculpa falar a verdade, a Haddad perdeu a eleição, pois 15 anos do poder, o PT não olhou para Minas Gerais, Aécio Sport. Bom, o PT não olhou para Minas Gerais? Mas Minas Gerais era o Aécio Neves. O cara chama Aécio Sport. Bom, tudo bem. Fica na sua. Conde, entrevista de Banho, por favor. O Marcos Banho, gosto muito do Marcos Banho. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver aqui, vamos ver. Marluce Bastos. Conde, como eu tinha dito, elaborei camisas e ando com elas uma forma de resistência do dia a dia. Muito bom essa coisa da camisa, de você escrever na camisa a tua pretensão política e tudo mais. Toma cuidado de não colocar nada relacionado a Bolsonaro diretamente e não sai todo dia. Muito bem. Sandra Albernaz, viram que o ministro da Educação disse dos brasileiros? Eu vi e vou comentar aqui. Diz que os brasileiros são bandidos, praticamente, né? Canalha, o colombiano, né? Olha o nível que chegou. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, tá? Eu vou chegar nesse ponto, mas ainda não é o momento. Sandra Albernaz, eu já vou fazer, não me deixe esquecer. Esse é o Conde, tá? Câmara pegando fogo, Célia Marques está dizendo aqui, é Lula livre nas ruas, Conde, também acho, é isso, não votei no Aécio. Deixa eu ver aqui se está acontecendo alguma coisa na Câmara, para eu poder noticiar para vocês aqui. Tem uma pressão muito grande na Câmara, porque
Tá, deixa eu ver, turudu. Tem uma coisa aqui importante, uma pressão muito grande, o Renan Calheiros está sendo muito pressionado, porque ele tem muita força política realmente. Senado decide que se a eleição do presidente será aberta ou secreta. Nesse momento aqui está rolando uma tensão lá. O Renan Calheiros, ele é muito proficiente politicamente, por isso que ele inclusive, ele provoca uma antipatia muito grande nos segmentos de esquerda, mas eu devo reconhecer que o Renan Calheiros enfim, ele é um agente político que merece algum respeito, né? Acho que não é. Eu não gosto de colocar naquele balaio que você coloca todo mundo, aí não presta ninguém, e aí você não consegue fazer nada, e aí dá um golpe em você, querido. Entendeu? As coisas não são assim. Eu não sou assim. Sinto muito se alguém e tal, porque esse preconceito, por exemplo, com o Renan Calheiros, né? Pessoas têm preconceitos raivosos. A imprensa gosta de promover o preconceito contra o Renan Calheiros também, porque simplesmente o Renan Calheiros ele encarna um pouco aquela função do político tradicional, que é conversar com todos os lados. Sem isso, a política nem existe. Você não pode ter só polarização. Sabe? Você tem políticos que têm esse perfil. Por isso que o Rodrigo Maia, por isso que eles são eleitos presidentes das casas. Renan Calheiros, pela quinta vez. Por que o cara vai ser eleito pela quinta vez? Provavelmente vai ser eleito pela quinta vez, presidente do Senado. Por que o Rodrigo Maia vai ser eleito pela terceira vez? Porque são pessoas conciliadoras. No limite, evidentemente, o Maia foi traíra, nós tivemos um derretimento também de vários aspectos aí nos últimos tempos dessa política mais conciliatória brasileira, tanto o Renan também, mas veja, eu entendo o Renan Calheiros como um fenômeno, nem diria positivo, porque a situação política brasileira é complicada realmente, né? Do mundo todo, né? Do mundo todo. Agora, o que é interessante, eu quero trazer para vocês, é justamente a relação desse parâmetro conciliador que recobre as características de um político que almeja a presidência de uma casa no legislativo brasileiro é extremamente tóxica para o bolsonarismo, porque o bolsonarismo nega a política, toda política. E quando o bolsonarismo mergulha na política, veja, o bolsonarismo, ele é, nesse momento, vítima do próprio, ele experimenta o veneno que ele próprio soltou na sociedade brasileira, que é a intolerância com a política. Agora, o bolsonarismo é o poder, é o governo, e ele teria de fazer política, mas ele não vai conseguir fazer, porque toda a sua estrutura de discurso precária, mas toda ela nega a política. Tá? Calma que eu vou falar do ministro da Educação, Eliana Nogueira Scoriza. Vou falar aqui. Mas primeiro eu vou fazer essa primeira resenha da nossa cena política, e que isso é muito importante, tá? E eu já vou dizer por que é muito importante. Então, o bolsonarismo ele está experimentando o próprio veneno. Ele não pode, por exemplo, se o bolsonarismo vai para o Renan Calheiros, os bolsonaristas, dentro da limitação que Deus lhes impôs, fritam a cabeça e os neurônios. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam o Renan, eles não aceitam Maia. Eles não aceitam nada disso. Então o bolsonarismo está com muita dificuldade para poder flertar com a mínima condição de produzir alguma política. Não consegue, porque eles são limitados, eles estão encurralados. É um encurralamento que é um encurralamento subjetivo político. É estrutural. Eles não vão conseguir sair disso, eles vão ter que mudar, eles vão ter que se transformar completamente. Se eles se transformarem completamente, eles deixam de ser os bolsonaristas antissistema que foram eleitos para impedir o PT e, enfim, para demarcar, para consagrar de uma vez um processo de golpe violento que o Brasil vem sofrendo aí há 5 anos. Então, esse momento é muito prodigioso para o segmento progressista, porque essas eleições no Congresso,
e as pressões múltiplas que vão se sobrepondo umas às outras, enfraquece o campo do bolsonarismo, que tende a ser autoritário, né? Tende a querer conseguir. O que o bolsonarismo está esperando? Está esperando se definir logo essas eleições para começar a fazer a barganha tradicional que acontece no Congresso. Então, te dou um cargo, né? Te dou uma grana, te dou uma verba, né? E você apoia o meu projeto, por exemplo, da Previdência Social. Para começar o toma lá da cá. Só que só esses bastidores da pressão pela eleição do Renan Calheiros e do Rodrigo Maia já derretem, já prejudicam bastante a unidade do bolsonarismo. Então, você tem dissidências, você começa a ter outros tipos de pressões, você tem um presidente muito fraco. O Bolsonaro está no momento, inclusive está internado ainda no Albert Einstein, despachando de lá numa situação absolutamente grotesca, que a imprensa deveria criticar, quer dizer, despachar do hospital naquelas condições, como fazer um gabinete no hospital, quer dizer, ter o vice para quê? E aí eu vou falar do vice também, né? Acho que a imprensa tradicional, e aí a blogosfera também nem consegue mais, né, ampliar tanto a pauta da sua discussão, porque é uma vertigem, é uma piracema, né, como eu gosto de falar. É uma vertigem essa quantidade de situações que vão sobrepondo. Por exemplo, Damares Alves, o escândalo do sequestro de uma criança indígena, do tráfico de criança indígena. A história é cabeluda demais, né, da Damares Alves. É uma coisa impressionante. Então, tem gente já falando, tchau, querido, da Damares Alves. Como é que uma pessoa dessa vai ser ministra dos direitos humanos ainda? Pessoa que está envolvida com sequestro de criança indígena e tráfico, que frauda diploma, que tem delírios em goiabeiras. Quer dizer, a gente chama, como eu digo, chama o Tarantino, David Lynch, chama esse pessoal para fazer um filme sobre o Brasil, pelo amor de Deus, o Sérgio Leone para fazer o Faroeste, porque realmente é uma sobreposição muito extravagante de delírios, né? Delírios sociais, delírios políticos, né? Delírios das mais díspares, enfim, procedências. O caso, eu vou avançar um pouco agora, vou falar então o caso do Vélez Rodrigues, né? O Vélez Rodrigues, não sei se todos vocês viram, deu uma entrevista para a revista. Foi para a revista Veja ou para a Época? Revista Veja, né? Aquelas páginas amarelas da Veja lá, aquelas páginas amareladas da Veja, né? Diz que brasileiros roubam hotéis quando viajam ao exterior, diz que vai acabar com cotas com a universidade pública. O brasileiro viajando é um canibal, rouba coisa dos hotéis, rouba assento salva-vidas do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Bom, olha a humilhação que não quero alimentar a xenofobia, mas o cara é um colombiano, é um estrangeiro que foi contemplado com o cargo de ministro da Educação, um cargo que já foi ocupado por Darcy Ribeiro, por Anísio Teixeira e por Fernando Haddad, considerado por muitos o melhor ministro da Educação da história do Brasil. O mais longevo foi o Fernando Haddad. É uma situação chocante. Humilhação profunda, né? Nós fomos insultados pelo Vélez Rodrigues. Chamou os brasileiros de maneira generalizada de bandidos. Isso é algo sem precedente na história brasileira. Isso entra em relação de similitude com aquelas declarações preconceituosas do senhor Fernando Henrique Cardoso, que dizia que o brasileiro era caipira e dizia que o brasileiro era vagabundo. Fernando Henrique Cardoso dizia isso. E diz até hoje. A elite brasileira diz isso. Eles detestam. A elite brasileira detesta o Brasil. Eu comentei esses dias o seguinte: a elite japonesa
respeita o japonês, respeita o povo japonês. A elite chinesa respeita o povo chinês, defende o povo chinês. A elite francesa defende o povo francês, defende os seus, se entende como uma nação. A elite alemã defende o povo alemão, trabalhador. A elite brasileira detesta o povo brasileiro. Esse é o grande descasamento que nós temos no Brasil. O inimigo nosso, nós não temos inimigo externo, porque o Brasil não tem inimigos, né, no mundo geopolítico. Nosso inimigo é interno. O inimigo está dentro do Brasil. O mais violento, o mais agressivo, o mais insano, que é a elite brasileira. Esse é o nosso grande inimigo. Talvez o exército, eu não quero dizer coisas muito extravagantes aqui, mas o exército, inclusive os generais já disseram que, eventualmente, se o inimigo estiver dentro do país, nós temos de combater esse inimigo dentro do país. Então, uma elite brasileira que menospreza o povo, que se destaca do povo, que não quer fazer parte da população brasileira. Uma elite, uma classe média que se acha que é elite também. Que depreda, que explora, que pisa, que sufoca, que rebaixa. Nós temos os exemplos nas piadas. As piadas também, as piadas preconceituosas propagam todo esse regime de intolerância que a nossa elite sente pela própria população brasileira. Então, esse é o nosso problema. E era isso que o Lula, de uma certa maneira, ele combatia com a sua elegância, sem ostensividade. Ele produziu uma espécie de conciliação entre todos os segmentos brasileiros, com uma inteligência muito sofisticada e profunda, que poucas pessoas conseguiram entender até hoje. Mas qual que era a grande pulo do gato do Lula? Ele conversava com essa elite porque ele sabe que essa elite você não consegue simplesmente extirpar, né? Não dá para você pegar toda a elite, botar no navio e mandar para Miami. Não tem condições de fazer isso. É uma coisa, demanda inteligência, demanda uma psicologia. E o Lula tinha essa psicologia. E ele conquistou. Porque ninguém sai de um governo com 90% de aprovação sem aprovação da elite. Ele foi aprovado pela elite. Essa é a grande questão do Lula, da compreensão e da absorção do sentido do Lula na população brasileira. A elite amou o Lula durante um tempo. Eles se encantaram com o Lula, assim. Né? Uns admitiram, outros não admitiram, mas quem que tem 90% de aprovação se a elite não estiver aprovando? Foi aprovado. Foi aprovado porque ele dialogou, ele era... Então, o Lula é um conciliador. O cara é perigosíssimo nesse sentido. As pessoas brincam com isso. Quer dizer, por isso que ele está preso. Porque se deixar o cara solto, ele vai lá e costura. Ele costura acordos. Ele traz o país para uma realidade diferente. Ele combate a intolerância. Né? É isso que falta para a gente. A ausência do Lula da cena pública política brasileira joga o Brasil num derretimento total, num mar de intolerância absoluto. Só a ausência dele, a mera ausência do debate. Por isso ele é tão perigoso, por isso que ele está preso por esse poder judiciário, que é um poder judiciário que não está preocupado com nada, está preocupado com o país com nada. O Moro, com a sua Lava Jato, fez o Brasil retroceder na percepção de corrupção internacional feita pela Transparência Internacional. Uma vergonha. A Lava Jato, queridos, ela não serviu para nada. Rebaixou o Brasil, quer dizer, está comprovado, até no quesito corrupção. Né? Ela não devastou só a economia brasileira, porque ela devastou a economia brasileira. Acabou com as nossas empreiteiras, que levaram muitos anos para chegarem aonde elas chegaram. Né? Sem dúvida nenhuma, com problemas de corrupção aqui, mas vocês acham que tudo funciona honestamente no Brasil? TVs, escolas privadas, a padaria do Zé. Gente, muito simplismo, né? Nós fomos tomados, nós caímos nessa armadilha mais uma vez, é a armadilha de sempre do fascismo, que é trazer a corrupção para a discussão e usar a corrupção como um conceito mais corrupto e corrompido de toda a história do léxico. Porque aqueles que mais se diziam combater a corrupção são os mais corruptos.
Isso é um dado absolutamente concreto, empírico. Todos que falaram que a Dilma era corrupta foram pegos em corrupção logo depois da queda dela, logo depois do impeachment sem crime. Pessoal que saiu na rua com a camisa da CBF, foram eles é que fraudavam a Lei Rouanet, eles é que e eles diziam, não, o PT frauda a Lei Rouanet. Eles é aquela questão projetiva. Eles jogam todas as suas faltas, os seus crimes nas costas dos outros. É um surto retórico. Um surto retórico. E nós, enfim, a vida é perigosa, como diria o Guimarães Rosa. Tudo é muito perigoso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos interagir um pouquinho, a gente, senão eu fico muito sozinho, muito monológico, né? Então, Leonardo Leon, a Lava Jato acabou com nossas empresas, nossos portos, empreiteiras, etc. Marli Alheiros, todos já caímos em armadilhas, claro. Golpe no Brasil se desloca como lama para a Venezuela. Antônia Santos, Moro está sumido, Moro mais calado que uma irmã carmelita, né? O Moro desapareceu. O Moro, ele só quer a vaga dele no STF, gente. É só isso que ele quer. Só. Ele deve estar de saco cheio com o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é só um trampolim para ele. Ele deve morrer de inveja do Alexandre de Moraes, que foi nomeado ministro da Justiça pelo Temer, naquelas condições que vocês conhecem. Porque o Alexandre de Moraes, ele deu a sorte, né, do Teori Zavascki ser morto naquelas condições estranhas. E logo depois assumiu a vaga do Teori Zavascki. O Moro deve estar torcendo muito para morrer alguém no STF. Sinceramente, né? Porque o Alexandre de Moraes foi muito rápido, né? Muito rápido. Quer dizer, o cara chegou para o ministério, acho que não ficou nem 6 meses no ministério, e o Teori Zavascki morreu. Né? E aí o Temer, né, naquele... É brutal, né? Ele deu o cargo para o Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, porque o Alexandre de Moraes detesta o PT. Tem nojo do PT, o Alexandre de Moraes sempre deixou isso claro. Mas porque o Alexandre de Moraes tratou daquela violação da privacidade da Marcela Temer com muito empenho. Advogado do PCC, muito bem lembrado aqui, Sueli Gonçalves Machado da Silva. Está no STF hoje. Claro que ele já foi domesticado pelos peixes grandes do STF, mas ele continua sendo, enfim, uma referência negativa para a nossa justiça, né? Alexandre de Moraes no STF. E o Moro só quer isso. É a única coisa que ele quer. Por isso que ele está quieto, ele não quer participar da política, ele não quer ser confundido com político, porque ele é um político. Nesse momento agora ele é um político. Então ele deve estar num momento assim bastante conturbado internamente, né, com as suas contradições. Bom, Moro quieto. Eu só quero complementar a questão do Vélez Rodrigues. Então nós fomos humilhados pelo Vélez Rodrigues. Eu quero ver como que a própria elite brasileira vai lidar com esse tipo de humilhação feita por um estrangeiro em um país soberano. O Vélez Rodrigues teria de sair do país. Em outras condições, ele teria de ser expulso do país, porque ele fez uma agressão ao povo brasileiro. Ele não tem o direito de fazer isso, nem se ele fosse brasileiro, quanto mais não sendo um brasileiro. Então, é uma situação, o Bolsonaro sem o menor comando, os filhos do Bolsonaro todos irritadiços com a desenvoltura do Mourão. O Mourão, cada vez mais. O Mourão, ele tem uma estratégia muito clara. Desculpem eu falar isso, mas o Mourão, ele acabou de defender o direito de aborto. Quer dizer, totalmente, ele se coloca como uma opção para o Brasil o tempo todo. O Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro não aguentam mais o Mourão. Só que ele não pode demitir o Mourão, porque o Mourão foi eleito. É o vice-presidente. Então, o Mourão, ele tá dizendo o tempo todo, deu uma entrevista para o Globo, no dia seguinte, que devolveu o cargo de presidência para o Bolsonaro, que está internado no Albert Einstein. O Bolsonaro, por que o Bolsonaro montou um gabinete no Albert Einstein?
Que ele não quer que o Mourão fique muito tempo na presidência. Não é porque ele quer ser, porque ele é um cara sério, que ele quer trabalhar. Imagina, o Bolsonaro, se pudesse, cara, porra, fala sério. O cara não quer. Ele quer sombra e água fresca. Mas ele não pode agora porque a cadeira queima. Agora ele está obrigado, né? Porque se ele deixar na mão do Mourão, a coisa vai ficando feia para ele. Então é por isso que ele quer governar de dentro do Albert Einstein. E veja, o Mourão no dia seguinte foi dar uma entrevista para o veículo de imprensa que tem atacado o Bolsonaro e o Bolsonaro ataca a Globo muito sistematicamente. Você vê que você não tem nenhum tipo de concertação, alinhamento, harmonia nesse governo. Então o Mourão, gente, ele está se colocando como uma opção viável para uma transição, uma nova transição do Brasil de volta a um momento possível de democracia. Eu não vejo o Mourão, sinceramente, como uma transição para uma ditadura militar ipsis literis. Porque senão o discurso dele seria outro. Posso estar enganado, mas ele se coloca como uma opção democrática. Ele pode até não ser, mas o discurso que ele produz é um discurso de percepção democrática, um discurso conciliador, um discurso que é justamente o discurso do Renan Calheiros, é o discurso do Rodrigo Maia, é o discurso daqueles que logram êxito na conquista do espaço político em Brasília. Então o Mourão, ele está realmente esticando a cama para deitar. E o Bolsonaro vai ser consumido. Não tenho dúvida disso, porque o caso do Flávio Bolsonaro acabou, o Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, denegou a compreensão do Luiz Fux com relação à suspensão das investigações em primeira instância do caso do senador eleito Flávio Bolsonaro. Então vai voltar para o Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro é investigado transversalmente, quem é investigado é o Fabrício Queiroz, mas ele se entregou pedindo para o STF para suspender as investigações. Então, o imbróglio é grande e o Flávio Bolsonaro não vai suportar tanta pressão, né? Não vai suportar tanta pressão. Sabe uma coisa muito terrível que está acontecendo agora com o bolsonarismo, queridos caras pálidas? Eles estão na mão do Renan Calheiros. Esse é o ponto. O Renan Calheiros agora está com o bolsonarismo na mão. Isso é muito perigoso. O Renan Calheiros é um cara muito experiente e eles vão deitar e rolar com esse bolsonarismo amador. Tá? Eles vão deitar e rolar. Bolsonarismo não vai conseguir nada com Renan Calheiros e Rodrigo Maia. Desculpa eu falar isso, eles fazem aquele papel de bonitinho. Não, tudo bem, o Flávio Bolsonaro. Não, é só para se eleger. Só para se eleger. Depois, a pressão popular, e é por isso que eu acho que chegou a hora realmente da rua, a pressão popular faz com que o Congresso se mova. A pressão popular faz o Renan Calheiros rebolar. Faz o Rodrigo Maia, todo gordinho ali, rebolar, com aquele cabelinho. Parece que a mãe do Rodrigo Maia penteia o cabelo dele até hoje. Já viram como é que é bonitinho? Dividido do lado, assim. É tão bonitinho aquele cabelinho do Rodrigo Maia. Parece um menininho, né? Parece um menininho. Mimadinho, né? O fofuchinho da mamãe. Rodrigo Maia. Então, eles estão, Maia e Renan, estão enganando o Bolsonaro, porque o bolsonarismo é muito burro, entendeu? Eles estão se divertindo com o bolsonarismo. E eles vão nadar de braçada. Que quem sabe fazer política ali são esses dois, tá? E aí nós vamos ter desdobramentos, aí nós vamos ter o PT. Foi muito importante a esquerda produzir o discurso, se unir contra o Rodrigo Maia, todos apoiando o Freixo, PT, PCdoB, PSOL, evidentemente, porque isso dá liga e dá unidade para começar o embate e os trabalhos para o ano legislativo. Então, o ano legislativo, queridos, vai corroer o bolsonarismo, tá? Vai acelerar esse processo de apodrecimento muito, né? O bolsonarismo está em estado putrefato, assim, né? Putrefato. Os filhos, né, do Bolsonaro e o Bolsonaro. E o circuito mais íntimo ali dessa presidência da República. Os generais já funcionam independentemente, o Mourão já funciona mais independentemente ainda,
E só esses ministros grotescos, Damares Alves, Vélez Rodrigues, o Salles acabou de destituir, queridos, ele acabou de destituir o diretor, não sei se ele é diretor ou coordenador, deixa eu ver aqui, o chefe do Parque Nacional de Fernando de Noronha, Adalberto Eberhard, né? Por que o Salles fez isso? Ele quer que Fernando de Noronha seja seja turístico. Mas assim, vocês sabem que Fernando de Noronha tem um ecossistema, um microclima, né? Todo é muito delicado, né? E é muito difícil você agendar uma visita para Fernando de Noronha. Você consegue, você fica na fila, mas justamente para não para o homem, né, para os humanos não devastarem aquele patrimônio da natureza, que é um lugar muito lindo, que tem uma biologia, uma microbiologia muito delicada, e ele não quer nem saber. Ele destituiu o cara e ele vai fazer ele vai fazer um cassino em Fernando de Noronha, né? Se deixar o Salles, o Ricardo Salles, né, que não sabe nada de nada, quer dizer, o cara já está pensando em Fernando de Noronha, acabou de acontecer o maior crime catástrofe da Vale, hoje as imagens foram divulgadas, impressionantes, você vê o cara no trator, né, nos carros ali, e aquela tsunami de lama chegando, não deu a menor chance de sobrevivência para ele, você vê o cara com o carro ali, o que ele vai fazer? Correr da lama? Não tem para onde correr. Aí são as imagens impressionantes. Então, veja, eles estão depenando o país aceleradamente, só que a nossa esperança, e isso foi um papo que eu tive com o Skylab hoje, o PCdoB fechou com o Maia, Paula Vilela, tem certeza? Desculpa, então eu me enganei. Eu vi aqui que partidos de esquerda tinham fechado com o Freixo. Deixa eu olhar de novo. Talvez eu tenha me enganado com o PCdoB. Turururu. O Haddad já criticou o ministro, evidentemente, que é escandaloso esse caso do ministro, né? Escandaloso esse caso do ministro, que diz que o brasileiro é bandido, né? Bloco... não, PCdoB não. PT, PSB, PSOL e Rede fecharam com o Freixo para a presidência da Câmara, o que dá 105 parlamentares. Tá? O PCdoB realmente fechou com o Maia, o que eu também não recrimino, porque eu acho que é estratégico. E acho que a esquerda tem de ter um posto conciliador avançado, porque o Maia, aguardem, cara, o Maia vai trair o Bolsonaro. Tá? Leitura básica. Por quê? O Bolsonaro é um radical. O Bolsonaro é um radical. Não cola isso no Congresso. Então, o Maia não vai ser um preposto do Bolsonaro. Aguardem e vejam. Tampouco o Renan. Renan fala, não, tá tudo bem, não sei o quê, mas todos esses caras, eles já estão se articulando com o Mourão. Não se tenha dúvida disso. O Mourão, com aquele papo dele, né, conciliador, contra a transferência de embaixada, contra a guerra com a Venezuela, contra tudo. O Mourão é talvez o opositor, é a maior oposição ao Bolsonaro. Bolsonaro é xiita, Cristina Pontes falando aqui. O Mourão é a maior oposição ao Bolsonaro. Está dada a situação já está posta, gente. Renan, Maia e Mourão vão constituir um passo seguinte para descartar esse cadáver político que é o Bolsonaro, com esses filhos cadáveres políticos dele, milicianos e tudo mais. Vai tudo para a lixeira rapidinho. E aí nós vamos ter o quê? Vai prevalecer, porque prevalece em Brasília, essa política conciliatória do toma lá da cá, evidentemente, isso é um pouco, embrulha um pouco o estômago, mas vai ser essa política que vai poder tirar esse alucinado fascista do nosso horizonte, e depois nós temos de reconstruir. Tem gente aqui que está falando que o Mourão é Ustra sem parar. Queridos, olha, análise simplista é outra freguesia. Eu gosto de fazer análise um pouco mais sofisticada, tá? Eu faço análise com relação aos enunciados, às questões concretas que são postas, e não vou ficar fazendo pistolagem política aqui na minha live. Sinto muito, tá? Então, se você não me entende, Sandra Vichês, se você não me entende,
tem muitas lives acontecendo nesse momento para você poder pendurar as suas percepções aí, a meu ver, bastante equivocadas sobre a cena política contemporânea brasileira, com todo respeito. Então, bom, como eu sempre digo, eu também não falo nada para agradar aqui, ficar agradando as pessoas. Mourão é Ustra, Mourão é Ustra. Bolsonaro é Ustra, criatura. Bolsonaro é Ustra. Mourão não é Ustra. Mourão é outra coisa. Me desculpa, tá? Pelo que ele fala, pelo que ele se apresenta. Não estou defendendo o Mourão, não quero o Mourão na minha vida. Eu estou vendo o que está acontecendo nesse momento no meu Brasil. Eu quero o Lula, tá? Eu não quero o Mourão. Mas eu estou vendo que vai passar pelo Mourão toda a situação de restauração do nosso tecido do debate público brasileiro da democracia. Não vai ser por outro caminho, tá? Então eu estou vendo tudo. Nós já estamos na hora de terminar a live. Ixi, que é uma live rápida, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Bom, o Mourão não é demissível, né? Você tem aí esse elemento, todos esses elementos grotescos dos ministérios, Damares, Vélez Rodrigues, é o núcleo duro do bolsonarismo, é o núcleo que vai ser expelido daqui a pouco disso tudo. E o Moro quietinho, porque não quer participar disso, né? O Moro quer ficar ali até o momento que der para ele ser nomeado para o STF. Acho que também não vai conseguir fazer isso. Eu acho que o momento é positivo. O ano legislativo vai começar, ele vai fritar o bolsonarismo, e acho importante que a gente ocupe esse espaço das pressões populares, porque as pressões populares, o que elas vão fazer? Elas vão ferver o Congresso. O Congresso é suscetível à pressão popular. Quando o Congresso ficou histérico com relação a Dilma Rousseff, por que ele ficou histérico? Porque teve pressão popular histérica. Tá? Não estou dizendo para a gente fazer uma pressão popular histérica. Estou falando para a gente fazer uma pressão popular histórica. Uma pressão popular reta, correta, né? Dentro dos nossos horizontes e dos princípios básicos da democracia, mas sem lambeção, com ereção. É hora de penetrar, né? Penetrar nesse golpe que vem sendo arrastado até o Bolsonaro, de Temer a Bolsonaro, da lama ao caos, de Temer a Bolsonaro, e penetrar nesse bolsonarismo para explodir esse bolsonarismo, né? Ele tem que ser implodido numa apoteose política. Nós temos de ter esse tesão de ir para cima desses caras. E eu acho que isso está dado pelo ano legislativo. Tudo bem com vocês? Então, me empolguei, tudo bem? Vocês me perdoam? Manda coraçãozinho, porque eu estou muito nervoso. Manda coraçãozinho para mim, que eu preciso aqui na transmissão do YouTube. Cadê? Vamos lá, que eu vou me despedindo de vocês com muita alegria. Está cada vez pior, sou professor liberal, 2009 está tudo parado. Gleisi Guedes, calma, Gleisi. Estou dizendo para vocês, a situação do ano legislativo vai fritar, vai pôr à prova o bolsonarismo. Tudo bem? Então, fica dado o recado, agradeço a presença de vocês, estaremos fazendo lives no fim de semana, farei entrevistas no meu canal do YouTube, espero que vocês apareçam. Nós teremos aí reprise do Skylab hoje na TV 247. Amanhã já tem uma entrevista agendada com o Sérgio Storck, que é um judeu progressista brasileiro. Nós vamos falar, sobretudo, da questão como é que se diz? Desses soldados israelenses que vieram para o Brasil nessa maracutaia marqueteira aí do Bolsonaro. Então, beijo para todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Falem comigo, live do Conde. Valeu, obrigado, um beijo.